Fala pessoal, estamos aqui pela primeira vez. Esse aqui é o primeiro vídeo do nosso canal e eu tenho certeza que isso vai ser muito especial. E a gente vai falar hoje sobre um tema muito gritante da atualidade que eu julgo ser um dos mais essenciais aí para a nossa vida. Então, como eu falei que a proposta desse canal é a gente fazer um vídeo como se a gente estivesse ao vivo e sem muita edição, sem muita coisa. Então, se eu me embananar aqui pelo meio do caminho, você me perdoa aí, mas esse vídeo não tem corte, não tem edição, não tem nada, tá bom? Vamos lá. Eu queria tratar sobre esse tema que é, assim, a base para nossa vida. Porque, cara, hoje em dia a gente tem uma multidão de pessoas que simplesmente não sabem quem elas são. E isso é um peso, um fardo muito grande para a humanidade, porque você não sabe quem você acaba assim perdido, né? Você não tem uma identidade, você simplesmente não existe nem dentro da sua própria cabeça. Então, vamos lá. A primeira coisa que você precisa entender é qual é o fim principal do homem, não o homem agora em específico, ser humano do sexo masculino, mas aí caramba, cancelamento já vem já no primeiro vídeo, mas não tô nem aí. Vamos lá. Você que nasceu ser humano, tá ok? Não é cachorro, não é gato, não é elefante, não é golfinho, não é camaleão. Se você é um ser humano, você tem um fim principal. Você, lá no começo da Bíblia, está escrito que você é imagem e semelhança do Criador, certo? Então, primeiro ponto básico, chave aqui, é que você foi criado por alguém maior do que você, certo? Esse é o ponto básico para a gente entender a nossa identidade, certo? Primeiro, você foi criado à imagem e semelhança de um Criador. Primeiro, isso aí a gente já pressupõe que primeiro existe um Criador. E segundo, que você tem importância simplesmente porque você foi feito à imagem e semelhança do Criador, diferente do resto inteiro da criação, certo? Segunda coisa é que se você é um ser humano, você nasceu com duas missões, certo? Nada específico. As missões são a Grande Comissão e, aliás, Grande Comissão não, isso é o papo outra hora. O mandato cultural e o mandato social. Tiagão, o que é isso? Mandato cultural. Tá lá em Gênesis. Eu vou pegar a Bíblia aqui só para ajudar. Não estava nem no roteiro, mas eu vou puxar aqui o texto para ficar mais fácil. Se você quiser abrir a sua Bíblia aí, em Gênesis, assim, Gênesis capítulo 1, primeiro capítulo da Bíblia, as primeiras páginas aí, depois do índice, se você quiser. Gênesis capítulo 1, versículo 26, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e assim vai. 27, Deus criou, pois o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Isso aqui a gente já vai voltar para esse texto mais tarde, mas acompanha comigo aí. Mais para frente, Deus vai falar assim, ó, no versículo 28, e Deus os abençoou e disse, sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem a terra, dominem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. E Deus disse ainda, cara, eu vou pular esse versículo aqui direto pro outro para a gente continuar falando. O primeiro ponto é cumprir um mandato cultural que Deus deu de dominar
sobre a criação. Pensa comigo. O que é cultura? Criar cultura. Cultura significa cultivar, cultivo. É a ideia de você cuidar de alguma coisa. E nem você tem agricultura, piscicultura, fisicultura, né? Vamos lá. Tudo isso tem a ver com a ideia de cuidar, certo? Se você cuida de uma coisa, você automaticamente é responsável por aquilo, tá certo? Então o ser humano tem essa missão de cuidar da criação. Se você tem a missão de cuidar de alguma coisa, quer dizer que você é responsável por aquela coisa, certo? Então, logicamente, o ser humano é responsável pela criação. O que é a criação? Tudo isso que a gente vê, tudo isso que Deus deu pra gente. Isso inclui a criação de tecnologia, de formas diferentes de fazer as coisas, inclusive a criatividade é um ponto interessante, porque se Deus criou, Ele é a nossa imagem e semelhança, e Ele é o próprio Criador. No comecinho da Bíblia diz, no princípio, Deus criou, ou seja, Deus é criativo, e Ele imprime essa ideia dentro da nossa cabeça, porque a gente foi feito à imagem e semelhança dele mesmo, certo? Esse aqui é um mandato cultural. E voltando aqui pro comecinho do versículo 28, Deus fala assim: sejam fecundos e multipliquem-se. O que isso significa? Significa literalmente encham a terra com gente igual a vocês. Como é que a gente faz isso? E isso, para variar, uma verdade muito ameaçada, porque, cara, se você quer, é um conceito bem básico, se você quer demolir um prédio, você não começa pela janela, você não começa pelo topo, você não começa pelas antenas, você vai começar por onde? Exatamente, pelo alicerce. Então, o inimigo vai atacar aonde? Exatamente o que você pensou, no alicerce, logo na base. Porque se você faz a base tremer, você consegue demolir o prédio inteiro, certo? Então, por que os 3 primeiros capítulos da Bíblia são os mais importantes, assim, dentro da história toda? E por que o inimigo sempre ataca esses 3 primeiros capítulos? Na verdade, não só os primeiros 3, mas os primeiros 12 capítulos que vão contar, vão dar a base para tudo isso. Isso aqui a gente sabe que foi Moisés que escreveu, que a gente conhece toda a tradição judaica de apontar que os 5 primeiros livros da Bíblia são os escritos de Moisés. Então isso é uma documentação histórica que não tem como a gente negar, e Deus inspirou Moisés para escrever isso aqui e ajudar a gente a entender como é que nosso mundo funciona. Você tem que levar em consideração também, mas Gênesis não pode ser verdade, porque ele não traz coisas muito específicas, muito científicas. Só que assim, cara, esse é um argumento muito furado, porque a intenção de Moisés não era mostrar como é que o funcionamento atômico foi gerado. Nada a ver. Ele fez do jeito que Deus instruiu ele a escrever, e contando exatamente aquilo que Deus quis que a gente recebesse hoje. E, cara, assim, para isso aqui chegar até hoje desse jeito aqui, foi muito tempo mesmo, passou na mão de várias pessoas. Isso aqui, a gente precisa entender que isso aqui é a verdade, nossa autoridade final e a nossa única regra de fé e de prática. Se você não concorda com isso, sinto muito, mas eu estou estabelecendo os pressupostos aqui para a gente poder entender primeiro qual é a nossa identidade, para poder depois a gente progredir e continuar tratando dos outros assuntos. Então, primeira coisa, a gente tem a ordem de criar cultura e de crescer e se multiplicar, certo? Da gente espalhar pela face da terra a criação de Deus, porque a gente sabe que o ser humano foi criado à imagem e semelhança do seu próprio Criador. Então a gente tem Deus ordenando que a gente tenha filhos, que cresça e se multipliquem. Isso já é contrário bastante a muita coisa que tem acontecido, principalmente na nossa geração, que não quer mais
casar, não quer ter filhos, não quer ser o que ela foi criada para ser, e a gente tem vários problemas generalizados. E a outra ordem de sujeitar a terra. O que significa isso? Já falei também. A gente dominar a criação. Deus deu a criação para a gente dominar. E isso a gente tem a noção de que a gente precisa trabalhar, certo? Trabalho não é uma consequência da queda, que vai ser tratado aí no capítulo 3 aqui de Gênesis, mas um fruto daquilo que Deus ensinou pra gente. Eu vou fechar essa porta aqui. Um segundo. A porta do banheiro tava aberta aqui fazendo barulho. A gente tem a noção de que Deus entregou pra gente tudo isso aqui que a gente vê, e isso pressupõe responsabilidade, e a gente precisa ter a noção de que a gente tem um trabalho já impresso aqui no começo da Bíblia, certo? Trabalho não é fruto da queda, trabalho não é ruim, ele pode ser enfadonho por causa da queda, mas ele não é consequência da queda. O trabalho já existia antes disso. E a gente tem, caramba, tem muita coisa para falar dentro desses, só do primeiro capítulo da Bíblia tem muita coisa, mas o que eu quero trazer para vocês hoje é isso. O primeiro passo para a gente conseguir construir a nossa identidade, tanto como homem, mas primeiro como ser humano, é a gente ter a noção de que, primeiro, a gente foi criado por Deus, segundo, que a gente tem uma ordem para cumprir, de multiplicar a imagem de Deus, e terceiro, que a gente tem a ordem de dominar sobre a criação. E aí, entendendo que a gente foi criado à imagem e semelhança do Criador, e isso aqui é a palavra do Criador, o próprio Criador define quem nós somos, tá certo? E a gente não tem como escapar disso, porque a gente sempre vai cair no desespero de não saber quem a gente é se a gente não olha para a fonte, entende? E esse vídeo já está ficando longo demais, eu quero encerrar em no máximo 3 minutos aí, então vamos seguindo. Para a gente entender quem a gente é de verdade, a gente entender quem nós somos, se você nasceu ser humano, homem, você primeiro entender isso. Deus criou você à imagem e semelhança dele, e a Bíblia diz aqui no primeiro capítulo, homem e mulher os criou, versículo 27, que eu falei que a gente ia voltar. Deus criou um e outro. Eu não vou nem falar daquelas palavras assim, que estão gerando polêmica atualmente, porque eu não quero atrair muito público indevido aqui para esse canal. Mas você sabe já que Deus criou desse jeito, e foi desse jeito desde o princípio do mundo, tá bom? Se você é homem, você automaticamente carrega a imagem de Deus. E aqui homem não entenda como ser humano do sexo masculino, mas raça humana, tá bom? Você tem a obrigação de, primeiro, multiplicar a imagem de Deus, e segundo, de dominar sobre a criação. Então, nos próximos vídeos a gente vai continuando esse assunto aí, e a gente vai tratar também nos próximos vídeos aí os 3 pilares que eu adotei sobre a masculinidade, tá bom? Quando eu estava no seminário, eu fiz meu TCC sobre a masculinidade e os aspectos da masculinidade bíblica que estão sendo perdidos na nossa geração, e eu pretendo também fazer uma série de vídeos sobre isso. Então, se você gostou desse conteúdo, curtiu, você já se inscreve aqui no canal. Eu pretendo já colocar logo em sequência aí os vídeos dessa aula aqui, e sempre desse jeito aqui, que nem eu falei, sem edição, sem corte, sem nada. Vamos fazer um vídeo cru, do jeito que ele vem, e
Se você tiver dúvidas também, manda para mim ou manda aqui nos comentários, eu vou tentar ler os comentários de todo mundo. E se você quiser também, manda lá no Instagram. Se você curtiu, deixa o seu joinha aí embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho que a gente conversa mais, tá ok? Vou ficando por aqui, galera. Falou!